Lascou de vez. Supremo Tribunal Federal já começou a dar a resposta para a afronta à instituição em relação à Câmara de Deputados Federais. Hoje está tendo dois julgamentos. Já começou o julgamento. Julgamento em sessão virtual, por isso que a gente não está transmitindo, senão a gente estava junto aqui. Julgamento da Carla Zambelli, pela invasão do Conselho Nacional de Justiça, e o julgamento de Ramage, da sustação ou não da ação penal que foi estabelecida por meio de resolução pela Câmara de Deputados Federais em relação aos 34 golpistas cabeças da organização criminosa. Senta e aprende. Carla Zambelli, o relator já deu seu voto, Alexandre de Moraes, e votou pela condenação de 5, 10 anos de cadeia para Carla Zambelli. A Carla Zambelli que estava comemorando a sustação da ação penal contra Alexandre Ramage, contra Bolsonaro. Pois é, essa tá lascada no crédito, no débito, no pixel. Alexandre de Moraes deu o primeiro voto e acredito que vai ser o voto vencedor de 10 anos de cadeia e cassação para Carla Zambelli. E esse processo é apenas um processo de outros. Nesse processo, ela está respondendo, junto com o hacker Walter Delgatti, pela invasão do sistema de informação do Conselho Nacional de Justiça. Vai se lascar de tudo quanto é jeito. E eu não sei não, viu? Mas eu tô achando que vai vir prisão por aí, viu? 10 anos de cadeia, regime fechado. Pegou o código? Mas vamos aguardar. Ainda os outros ministros não votaram, mas já tem o voto principal, que é do relator. 10 anos de cadeia. E tem um outro processo, que é quase 6 anos de cadeia, que ela já está respondendo. Só não foi condenada até agora porque Nunes Marques pediu vista. Já tem a maioria do plenário para condenar Carla Zambelli, quase 6 anos de cadeia, e ainda pela cassação do mandato dela, pela aquela situação de sair com a pistola em punho, atrás de um jornalista em via pública, ameaçando a incolumidade pública, ameaçando toda a situação. Ainda tem esse processo. Eu só espero que, sinceramente, que novamente não haja pedido de vista para dar mais tempo para miliante. Entendeu? Aí depois esse povo ainda vem, é Deus, pátria, família e patifaria. Porque bandido bom não é bandido morto? E vocês vivem passando pano para bandido? E a gente sabe que bandido bom é bandido ressocializado, mas para isso ele precisa sentir o caráter ressocializante da pena. Mas tá lascado de qualquer jeito. Bota! Nessa sexta-feira à tarde que eu tô aqui junto com vocês. Tô aqui junto com vocês nessa sexta-feira à tarde. Bota! Carla Zambelli tá lascada. E eu ainda digo, 10 anos de cadeia tá pouco. Aprontou demais. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Já botou? Não botou? Bota, gente. Vai, age aí. Para de comer um pouco a picanha do Papai Lula e senta o dedo no like e coloca aí. Zambelli tá lascada. 10 anos de cadeia. Somado com mais 6 do outro, 16 anos de cadeia. Fora outros processos que ela vai responder ainda. Tá com dó? Leva pra casa. Tá aqui, ó. Saiu agora. O pau tá quebrando, meu lindo, beleza. Moraes vota. Bota grande. Moraes vota para condenar a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão e a perda do mandato por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Não é só isso, não. Já tem, de 5 votos, já tem 2 votos. Para quê, Andréia? Para acabar com essa patifaria de suspensão da ação criminal contra os golpistas. Só falta mais um voto para ter maioria. E eu disse, e vou repetir o que eu disse, vai ser por unanimidade.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal também começou a julgar agora às 11 horas a questão da safadeza da Câmara de Deputados Federais, que decidiu, por meio de resolução, afrontar a Constituição e o Supremo Tribunal Federal, suspendendo a ação penal decorrente das denúncias feitas pelo Procurador-Geral da República, advindas da investigação da Polícia Federal, suspender a ação penal contra o grupo chefe da organização criminosa que tentou um golpe de Estado. Ao invés deles suspenderem só em relação a Alexandre Ramagem, que é deputado federal e tem essa prerrogativa, não. Eles foram lá e sustaram toda a ação em relação a todos os 34 golpistas, dentre os quais está o inominável, daqui a pouco inelegível. Não, inominável, inelegível, daqui a pouco presidiário, Bolsonaro. Já tem voto de 2 ministros, de 5 da primeira turma, só falta mais um para ter maioria, já tem um voto de 2 e será por unanimidade, minha opinião. Tem o voto de Cristiano Zanin e tem o voto de Alexandre de Moraes. Em que termos, Andréia? Nos termos que nós já explicamos aqui. Presta atenção. Imunidade parlamentar pertence ao parlamentar e tão somente vale depois da diplomação. Depois que ele assume o cargo e os atos e fatos praticados por ele a partir de então vai estar ali acobertado pela imunidade parlamentar do artigo 53. Constituição Federal. O que Cristiano Zanin e o que Alexandre de Moraes decidiram assim? Que pode sustar, sim, a ação penal, mas tão somente em relação ao parlamentar, já que a imunidade é imunidade parlamentar, que está na seção 5 do artigo ali 53 da Constituição, parágrafo 3º, pode sustar e suspender só em relação a Alexandre Ramagem. E pode sim sustar e suspender a ação penal contra Alexandre Ramagem só em relação aos crimes praticados por ele depois da diplomação, que são 2. No caso, são 2 crimes que pode haver a sustação: dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado. Os outros crimes pelos quais, no total de 5, que o Procurador-Geral da República denunciou Ramagem, que são os 3: tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada, não podem ser suspensos. A ação penal em relação a esses 3 crimes continuar-se-á e poderá haver a suspensão tão somente de dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado. É isso que decidiu até agora os 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu disse e vou repetir, vai ser por unanimidade, vai ser 5-0 na primeira turma. Vamos ver aqui, que já também é notícia. Toca no like e bota. Mota, marmota. Vai se lascar, vai passar vergonha. Esses vitórias, os bolsonaristas, vitória, não sei o quê, tudo conversa para passar mel no bigode do gado e tocar e alimentar a extrema-direita com mentira, desinformação, afronta a Constituição e afronta o Supremo Tribunal Federal, cujo contexto não é livrar Bolsonaro. Não, nunca foi. O Centrão, se gritar, pega ladrão? A maioria da direita que conseguiu isso é para chantagear o Supremo, para tentar ali, acochar o Supremo para ver se o Supremo libera as emendas, entendeu? Que está bloqueada, as emendas secretas, e ver se não vai para cima dos 70 que estão sendo investigados na Polícia Federal por desvio de emenda parlamentar. Pega o código, deixa de ser bobo. Ah, meu pai, bota aí, sem anistia vai se lascar. Tá aqui,
Eu quero o grande, 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 bota grande. Olha aqui, meu querido, minha querida. STF G1. STF tem 2-0 para manter processo contra Ramage por 3 crimes, apesar da decisão da Câmara. Ou seja, vai poder, presta atenção, vai poder suspender por 2 crimes e vai continuar por 3 crimes. Pegou o código? Suspende em relação ao dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado. Pode suspender, porque foram crimes praticados depois da diplomação. Agora, os outros 3 crimes vão permanecer. A ação penal, que são os crimes mais graves. Tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Aí você pergunta assim, André, será que esse julgamento acaba hoje? Tem até terça-feira para acabar. Mas eu acredito que não vai demorar terça-feira, não. Eu acredito que, se brincar, hoje mesmo a gente já vai ter uma decisão final. Uma decisão final para acabar com esse assinte, essa sem-vergonhice que a Câmara de Deputados Federais tentou fazer o Supremo engolir goela abaixo. Pegou o código, meu querido? Então é essa a situação. E se porventura for suspenso os 2 crimes, André, é suspenso o processo criminal só em relação a Alexandre Ramage. E ele vai responder por esses crimes depois que ele sair do cargo, depois que ele perdeu o cargo, o mandato de deputado federal, aí ele passa a responder por esses 2 crimes. Os outros 3 crimes que não haverá suspensão, acredito, porque será, acredito inclusive por unanimidade, ele vai responder junto com o Bolsonaro. Inclusive, a galera já está sendo intimada, as testemunhas. Alexandre de Moraes já marcou o depoimento das testemunhas de todos os envolvidos. Vai começar agora dia 19 de maio até o final de junho, para que todos sejam ouvidos. O processo, eles não estão brincando, não. E quanto mais eles fazem esses assintes, esses ataques ao Supremo Tribunal Federal, mais empenho o Supremo Tribunal Federal vai colocar para ter um deslinde o mais breve possível em relação à organização criminosa. Por quê? Porque o golpe está aí. Os golpistas estão soltos. A extrema-direita está solta. A liderança está solta. E tem o centrão e a direita oportunista, que aproveita do desespero da extrema-direita, que não tem aonde se socorrer, para tentar ali, de alguma forma, angariar alguma situação, por exemplo, em relação ao Supremo, para liberar as emendas que foram bloqueadas pelo ministro Flávio Dino, cuja decisão foi confirmada por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E quem está por detrás disso, como eu disse para vocês, na minha opinião, é Arthur Lira, onde Hugo Mota é mais do mesmo e muito do pouco em relação à figura do ditador Arthur Lira, que é um dos investigados pelo orçamento secreto. Mais de 70 deputados federais. Então, está havendo esse jogo de poder e esse jogo político que está tentando ali sequestrar o poder do Supremo Tribunal Federal. Não para anistiar Bolsonaro. Não. Deixa de ser bobo. Anistiar Bolsonaro o quê? É para liberar dinheiro de emenda. Que Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, bloqueou. E ontem mesmo, Flávio Dino já deu a resposta. Flávio Dino já acionou a Controladoria Geral da União, pelo seu ministro ali, presidente, o Vinícius, para que ele procure saber quais são os deputados federais que têm o plano de gerenciamento de liberação de emenda. Porque quem não tiver o plano de gerenciamento de emenda não poderá ter liberado nem um tostão de emenda. Tem que ter o plano que foi aprovado na lei complementar aprovado ano passado. Um plano que diga qual que é o deputado federal, quanto que o deputado federal vai pegar, a esse dinheiro vai ser gasto com o quê, aonde, quanto, e se esse gasto realmente é necessário lá na cidade, no município onde ele vai gastar esse dinheiro. Quem não tiver esse plano não pode receber nenhum tipo de emenda. Mesmo que o dinheiro for realmente revestido para um interesse público,
tem que ter documentos, tem que ter um planejamento, tem que ter um projeto que explique como será gasto, quanto será gasto e por que será gasto e se realmente esse gasto é necessário. Senão não vai ter. Ontem mesmo o Flávio Dino fez isso. Então já é uma resposta, meu querido. Já é uma resposta. E eu vou ver aqui agora se nós temos uma atualização. Estou junto com vocês aqui, ao vivo. Vamos ver se mais alguém já votou. Vamos ver aqui se mais alguém já votou. Porque aqui é o seguinte, meu lindo e minha linda. Aqui a gente mostra mesmo nessa sexta-feira. E é hoje que eu vou gastar meus R$5. É hoje, é hoje, é hoje. Vamos ver aqui últimas notícias. Não, ainda são 2 votos. Ainda são 2 votos para para que não haja a suspensão do processo criminal contra os golpistas e que haja somente em relação a Ramagem, somente pelos 2 crimes de dano qualificado ao patrimônio público e de dano qualificado ao patrimônio tombado. Então, até agora só tem 2 votos. Tá bom? Dos 5. Mais um já tem maioria. E em relação a Zambetta, vamos ver em relação a Zambetta, meu lindo e minha linda. Zambetta tá lascada. Alexandre de Moraes já votou para 10 anos de cadeia de Carla Zambelli. Ainda só tem um voto dele. Tudo está ocorrendo em sessão virtual. Por isso que eu não estou mostrando ao vivo aqui para vocês. Então, senta o dedo no like. Quem estava ontem debochando da justiça, comemorando Bolsonaro e os bolsonaristas, já começaram a chorar. E daqui a pouco vai ser uma choradeira. Ai, é o ativismo judicial. Ai, é o Supremo Tribunal Federal comunista, não sei o quê. Vocês que são mentirosos. É vocês que trabalham com a desinformação. É vocês que mentem para as pessoas. É vocês que criam expectativas que vocês sabem que não serão atendidas, porque são atitudes e ações completamente inconstitucionais. E o Supremo, enquanto guardião da Constituição, faz o seu dever, que é derrubar e colocar cada um no seu devido lugar. E tem gente que o seu lugar dentro da democracia é só um. No Chilindró, na cadeia. Né, Zambelli? Né, Gaia? Né, Nicolas Ferreira? Coloca aí, mais quem? São tantos. Né, Bolsonaro? Né, General Heleno? Né, General Braga Neto, que já tá no Chilindró? Coloca aí, quem se lembrar mais. Toca no like. Um excelente final de semana para você, um excelente fim de sexta-feira. Tamo junto e agora eu vou descansar. Vou descansar a cabeça, as ideias para voltar com tudo ao vivo na segunda-feira, 8h30. E se tiver qualquer novidade, eu entro ao vivo também. Não tem problema não, tá bom? Mas de qualquer forma, senta o dedo no like, porque aqui é o seguinte, quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, André, vai se lascar, não se preocupe não. Não tem tempo ruim aqui não. Do jeito que vai e volta. E se tiver gadinho chorando na live, fala pra ele, vai te lascar. Meu querido, minha querida, muito obrigada, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida.